tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, a tua palavra escondi. E assim eu vos cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus. A tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. EBD em pauta. Estamos aqui por convite do nosso amado irmão João Moretti, presbítero, superintendente da Escola Bíblica aqui do Jardim Iririú, que com carinho novamente nos deu o convite de trazermos essa videoaula. E temos que ser direto, objetivos. Glória a Deus, porque estamos aqui para dar esta aula vídeo de uma forma simplificada, ou seja, simplificar, resumir o máximo possível. Aleluia. De uma forma sustenta e objetiva. Glória a Deus. Também agradecendo o líder dos adolescentes, irmão Carlos Timóteo, e os seus companheiros também, os demais aí, líderes da juventude, né? Primeiro, segundo, terceiro. Que Deus vos abençoe. Obrigado pela confiança de estarmos aqui também, podermos juntos trabalhar aqui na EBD. Glória a Deus. Vamos à lição. Lição de número 3, 19 de abril de 2020. O tema da nossa lição é obediência e adoração. Vamos ver essa relação concernente à obediência e adoração. Hoje nós estamos aqui tratando com esses adolescentes lindos, queridos e amados de Jesus e também amados de toda a igreja. Parabéns aos adolescentes que estão aí firmes aos pés de Jesus, dando seu testemunho para o mundo, para os demais jovens e adolescentes aí, que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso e que vale a pena seguir e servir a Jesus. Que Deus abençoe todos vocês aí, essas jovens lindas, também esses jovens lindos, porque quem tem Jesus é lindo, porque Ele é a nossa beleza. Glória a Deus. Então, como eu já disse, a lição, o tema é obediência e adoração. Vamos ver a relação que há entre obediência e adoração, né? Vamos ver essa relação. Será que uma coisa é uma e outra coisa é outra? É isso que a lição aqui, o comentarista, o pastor, nos trouxe, uma lição maravilhosa. Glória a Deus. E convido a você em casa aí, meu querido adolescente, que você deguste aí, né, a sua revista, essa lição. Aqui nós vamos simplesmente simplificar, ok? Mas em casa mastiga essa lição, a obediência e a adoração. O texto bíblico está registrado em Mateus capítulo 15, versículo 1 a 9. Ali você abrindo a sua Bíblia, você vai ter todo o texto ali, Jesus falando com os saduceus, com os fariseus, com os escribas, trazendo uma resposta, né? Chegaram para Jesus e falaram: olha, os teus discípulos não lavam as mãos quando vão comer, por que isso? Né? Todos nós fazemos isso. E Jesus deu uma resposta, né? Jesus deu uma resposta. Isso você vai encontrar ali dentro desse texto, Mateus 15, do 1 ao 9.
O destaque da nossa lição, ou seja, o texto áureo, nos diz assim, ó: Deus disse: Este povo, com a sua boca, diz que me respeita, mas, na verdade, o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Mateus 15, 8 e 9. Olha a resposta de Jesus para aqueles homens. Aqueles homens invalidavam os mandamentos de Deus, né? A palavra de Deus ensinava, como ensina, honrar pai e mãe para que seus dias sejam prolongados sobre a face da terra. Aqueles homens ali, aqueles religiosos, eles torciam a palavra de Deus. Diziam que, olha, vocês dão uma oferta na casa de Deus e está tudo tranquilo. Eles invalidavam o mandamento de Deus e colocavam suas normas do coraçãozinho deles, da mente deles. E Jesus enxergou tudo isso e deu a eles a grande resposta. Os objetivos da nossa lição são três. São três os objetivos da nossa lição. O primeiro, propor uma vida transparente, sem aparência. Não entendi nada. Primeiro objetivo, propor uma vida transparente. Sabe aquela caminhada que você dá para algum lugar, você fala, olha, é transparente esse vidro aqui, eu enxergo tudo que está lá do outro lado, né? Às vezes alguém coloca uma roupa e não dá uma olhadinha no espelho, e alguém chega e fala, olha, essa sua roupa é transparente, está mostrando a sua peça íntima, né? Por isso que tem que dar uma olhadinha no espelho, né? Isso é tanto para nós homens e para as nossas mulheres também, né? Lógico. Então, uma vida transparente é o que Deus quer de nós. Uma vida transparente é ser o que você é, né? Não podemos viver na aparência. Parecemos que somos algo, mas não somos. Isso cai muito também na vida secular. Alguém diz que ele é formado em tal área, a profissão dele é aquilo, e quando alguém vai ver, olha, você não foi transparente. Você falou que executa tal função, mas na hora da prática não sai nada. E com Deus não é diferente. Nós temos que ser transparente. O que está no nosso interior tem que ser exalado. As pessoas têm que ver em nossas vidas no dia a dia. O ponto 2 da lição é analisar a obediência e sua relação com a adoração, né? Vamos analisar. Que relação tem a adoração com a obediência? A adoração é aquele momento que nós estamos lá na igreja e levantamos as mãos para cima, ou em qualquer lugar, em casa, e adoramos, louvamos o Senhor, unidos ou particularmente. Estou adorando. E a relação, obediência e adoração, é o segundo objetivo da lição. O terceiro, explicar o dever de obediência aos pais. O dever, o mandamento, é um mandamento divino. É Deus que diz: obedecer aos pais no Senhor. Então, é explicar o dever de obediência aos pais. Então, os três objetivos da nossa lição. Vamos que as horas avançam. Glória a Deus. Queridos e amados adolescentes, lindos e maravilhosos. Na adolescência, o indivíduo inicia uma busca por independência. Todos nós um dia fomos adolescentes. Eu fui adolescente. Tive momentos maravilhosos na minha vida. É aquela florzinha desabrochando na primavera. Essa é a vida da adolescência. Parabéns por você ser um jovem adolescente e como Jesus. Isso é um privilégio maravilhoso. Então, na adolescência, o que acontece? Na adolescência, todos nós queremos a nossa independência. Isso é natural de todo adolescente. Escorrega ali para os jovens também. Tudo no caminhozinho. Fique tranquilo que vocês não estão só. Então é natural
quer ter a sua independência, às vezes quer ter o seu quarto, né? Quando o papai e mamãe têm condições, ter lá o seu quartinho, sua independência, fechar a porta do seu quarto. É isso. Nesta fase, a obediência começa a ser encarada como um inimigo a ser vencido. Esse papo de obedecer na nossa vida de adolescente parece uma coisa que é inimiga nossa. Eu passei por isso, né? Os adultos não passam por isso. Mentira, os adultos também, mas pega mesmo na adolescência. Pega mesmo na adolescência, tá? Então, obedecer, esse negócio de obedecer e a obediência começa onde? São com os nossos tutores, são as nossas primeiras autoridades, papai e mamãe. Aí pega. Por que eu tenho que obedecer isso? Por quê? Por quê? Né? A obediência começa a ser encarada como um inimigo, a ser vencido. Um dia eu vou ser livre, não precisar de ninguém ficar no meu pé. Todos nós passamos por isso um dia. A ideia de se submeter aos pais é questionada. É questionada. Por quê? Por quê? Por que eu não posso? Introdução da lição. Deus deve ser adorado em todo o tempo. Por isso, não devemos restringir a nossa adoração somente aos momentos de culto na igreja. Adolescente, você é de Jesus. E você, e eu, e nós devemos adorar a Deus. Adorar a Deus em todo o tempo. É o que Deus diz. É o que Deus quer de nós, que nós o adoremos em todo o tempo. Não somente restringir a adoração quando estamos na igreja, naquele momento feliz de união com o seu amigo, o seu irmãozinho na fé, os jovens que estão no mesmo objetivo que você. Não é só ali. A adoração tem que ser em todo o tempo, né? O culto na igreja tem um final. A reunião do adolescente tem aquela oraçãozinha do final, que Deus os abençoe, mas o culto a Deus nunca acaba, é 24 horas por dia, amém? Vamos para frente. Primeiro tópico da lição, o que os olhos não veem, Deus vê. Vou repetir, o que os olhos não veem, Deus vê. O que eu não vejo, o que você não vê, meu querido adolescente, Deus está vendo. Deus vê tudo. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é onipotente, todo-poderoso. Ninguém pode com ele. Onisciente. Ele sabe de tudo. Passado, presente e futuro. Aleluia. Onipotente, onisciente e onipresente. Está aqui agora comigo, está aí com você. Quando você for assistir esse vídeo, ele vai estar com você. E ele já está com você aí antes de você assistir o vídeo. Esse é o nosso Deus. Fala sério. Não é um Deus tremendo, todo-poderoso? Oh, aleluia. E te ama. E te ama. E me ama. Nos ama. Glória a Deus. O ser humano muitas vezes se deixa iludir pelo que pode ver, ouvir ou tocar. Mas Deus é aquele que sonda os corações e conhece os pensamentos. Salmo 139, versículo 2. Então nós, seres humanos, nós deixamos nos iludir pelo que vemos, enxergamos. É assim, é verdade. O nosso coração é enganoso. Lembra daquela história do profeta Samuel, quando ele chegou na casa do pai de Davi, de Jessé? Ele olhou lá para um irmão de Davi, que era bonito, era formoso, ele falou, é esse daí, ó, o bonitão aí, ó, forte, grande, esse aí é o que o Senhor escolheu. Ele olhou a aparência. Aí Deus falou para Samuel, Samuel era um profeta de Deus, um homem obediente. Samuel olhou a aparência, tá?
Você, meu adolescente, nós somos tentados a olhar a aparência. A gente fala, nossa, que pessoa linda, que pessoa hipereducada, que pessoa maravilhosa. E às vezes, nós não podemos julgar ninguém, mas às vezes não é aquilo que aparenta. Não é aquilo que aparenta. Isso faz lembrar uma certa vez eu trabalhei num local e ali ia muita gente famosa. Esse povo famoso da política e até o povo aí, atores de TV, ia muita gente lá. E quando chegava no pessoalmente, a pessoa não era aquela simpatia que ela era na TV, não era aquilo que ela demonstrava pela mídia. E a gente se decepcionava. Nós às vezes enxergamos uma coisa e depois, infelizmente, é triste falar, nossa, não é tudo aquilo que eu pensava, né? Mas Deus vê tudo. Deus vê tudo. Glória a Deus. Por isso nós temos que ser transparente. O que somos em casa, temos que ser na igreja, no templo, em qualquer lugar. Temos que ser transparente, não aparente. Ainda que a boca fale palavras bonitas e o discurso seja parecido ao que se encontra na Bíblia, Deus realmente sabe o que se passa em nosso coração. Não podemos julgar ninguém. Jovem, querido, adolescente. Às vezes você vê o amiguinho cometendo, fazendo uma coisa e você fala, poxa, o que ele fez ali não é certo. Mas não podemos julgar e dizer que aquela pessoa, essa pessoa não presta, esse jovem não presta. Não sabemos o que ocorreu, por que às vezes aquele jovem está reagindo daquela maneira. A Bíblia diz, não devemos julgar nada fora de tempo. Às vezes nós pecamos porque julgamos, porque vemos alguém fazer alguma coisa, falando, essa pessoa é má, ela não presta. Nós não sabemos. Temos que ter cuidado, devemos orar por esta pessoa, porque muitas das vezes aquela pessoa cometeu uma bobeira no momento de nervoso, de descuido, ela errou, mas é uma boa pessoa. Por isso não devemos julgar palavras, ações. Amém? Temos que ter muito cuidado, orar por essas pessoas, mas nós temos que manter a transparência. Em Atos 5, vemos a história de Ananias e Safira, um casal que, sendo dono de uma propriedade, resolveu vendê-la. Depois ofereceu a parte do valor recebido aos apóstolos. Você pode se perguntar, que mal havia nisso? Aos olhos humanos nenhum, mas Deus sabia que o desejo que dominava nos seus corações era a vaidade, porque queriam receber reconhecimento por parte dos apóstolos e da igreja. Ananias e Safira mentiram sobre a oferta. Vamos resumir aqui. Está lá em Atos, capítulo 5. Leia a história de Ananias e Safira. Todo mundo vendendo suas casas, ajudando os crentes mais pobres, trazendo esse dinheiro aos pés dos apóstolos. Mas o que aconteceu? Ananias e Safira tirou uma parte, chegou diante de Pedro e mentiu para o Espírito Santo. Né? Por isso morreram. Né? Deus quis deixar ali uma lição para nós. Falemos a verdade, nem que a gente tenha que sofrer. Você fez, eu fiz, é assim, fale a verdade, nem que você sofra o dano, é o que a palavra de Deus diz, porque Deus sonda os nossos corações. É melhor ser sincero, ser verdadeiro, às vezes sofrer, às vezes ser criticado, mas ser uma pessoa que agrada a Deus. Deus se agrada da pessoa que fala verazmente, é o que o salmista diz. Fala verazmente segundo o seu coração. É assim que Deus se agrada. Ananias e Safira escondeu dinheiro, mentiu para o Espírito Santo, mentiu para Pedro. Por isso morreram. Deus quis deixar um exemplo para nós. Amém? Lembre-se, Deus rejeita um coração segundo os desejos humanos. Você tem vivido uma vida verdadeira ou falseada? Para adorar a Deus tem de ser de verdade e em obediência. Agradar a Deus, deixar Deus feliz com você, adolescente querido. Seja verdadeiro, aleluia, e viva em obediência a Deus. Não interessa o que os outros vão achar,
se vão criticar você por você ser fiel a Deus, alegre a Deus. E é vitórias e bênçãos de Deus. Não podemos viver uma vida falseada, na falsidade, na aparência. Amém? Tópico do número 3. Quem ama, obedece, e quem obedece, adora a Deus. Quem ama, obedece, e quem obedece, adora a Deus. Obedecer nada mais é do que se submeter à vontade de alguém, ou estar sob o comando de alguém. Obedecer é uma decisão. Você decidiu, eu quero Jesus, eu amo Jesus, eu vou segui-lo em obediência. Uma decisão, você tomou essa decisão. Parabéns por você estar aí firme na IBD, por você estar aí com Jesus. Obedecer é uma decisão, e a decisão de obedecer é um ato de amar. Quando se ama, se obedece a outrem, tá? Você obedece a alguém porque você ama ela, tá? Jesus diz lá em João, capítulo 14, versículo 23 e 24. Olha o que Jesus disse. Olha, se alguém me ama, se alguém, essa pessoa aí, se ela me ama, ela fala que ama Jesus, né? Então, eu amo Jesus. Ama Jesus? Vamos ver o que Jesus respondeu. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. João 14, 23. Olha a palavra de Jesus aqui, ó. Você me ama? Você vai guardar a minha palavra. Guardar é obedecer, que Jesus está falando. Guardará a minha palavra. Obedecerá os meus ensinos. É isso que Jesus está dizendo. Então você vai ver que uma pessoa ela é transparente e obediente porque ela obedece a Jesus. Ela segue tudo aquilo que Jesus ensina. Glória a Deus. E no versículo de número 24, Jesus diz, ó, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Aí a vida aparente. A pessoa fala que é de Jesus, mas não obedece a Jesus. Não faz o que Jesus ensina, mas diz que é de Jesus. É aparência. E às vezes a aparência, ela está limitada a lugares. E muitas das vezes no templo. É na igreja. Aí na igreja, aquela aparência. Mas, né, no interior, nas atitudes, não condiz. Não ama o seu irmãozinho, não ama o jovem do grupo, né? Independente qual seja a situação, nós temos que amar. E Jesus disse, amar até os inimigos, orai por eles, orar para Deus os abençoar, para Deus abrir os olhos dele e ele entenda a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos lá. A Bíblia nos garante que Deus ordenou a sua vontade para que ela fosse obedecida. E os que obedecem serão felizes. Os que obedecem à vontade de Deus, os seus conselhos, os seus mandamentos, serão felizes e jamais serão abandonados por Ele, Deus. Você quer viver uma vida feliz? Viva uma vida de obediência ao Senhor. E caso venha a desobedecê-lo, não pense que tudo está perdido. Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Se arrependa, peça perdão a Ele e guarde em seu coração a palavra do Senhor. Salmo 119, versículo de número 11. Você quer ser um adolescente feliz? Você quer ser próspero? Ter a bênção de Deus? Então, guarde a palavra de Deus, obedeça a Deus. Quando Deus ele trouxe os seus mandamentos para o povo judeu, ali no livro do Êxodo, lá na saída do Egito e tal, você conhece a história? Por que Deus deu tantos mandamentos? Porque Deus queria o bem daquele povo. E para nós hoje, Jesus veio a esse mundo, Jesus nos deu todos os seus ensinamentos. Está ali nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos.
né? Então nós temos que estar meditando e lendo e vendo o que Jesus ensina. Por quê? Fala, mas é tanta ordenança, é tantos mandamentos. Por quê? Porque Deus nos ama. Quando nós obedecemos a Deus, nós vamos ter uma resposta de Deus na nossa vida. O que é? Alegria, felicidade. Mas quando nós vamos para o caminho da desobediência, da aparência, né? Nós ficamos divididos em agradar o mundão, o pecado do mundão. Aí nós começamos o quê? Sofrer, é uma vida triste, uma vida cabisbaixa. Mas Deus não quer isso. Deus quer que obedeçamos aos seus ensinamentos, porque Deus quer ver a gente feliz. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Vamos lá. A adoração consiste nos atos e atitudes. Atenção aí, ó. A adoração consiste nos atos e atitudes que reverenciam e honram a majestade do grande Deus do céu e da terra. Adoração, resumidamente falando, é obediência. A adoração é quando eu estou com as mãos levantadas para cima e dou glória a Deus com toda a minha força dos pulmões. Amém. Mas só isso não é adoração. Adoração não é saber cantar lindas canções, ser um músico, uma voz linda. Faz parte. Quando levanta o clamor, todo mundo... Isso estamos adorando o Senhor. Isso não é só isso que é adorar. Isso faz parte. Faz parte. Mas a adoração, segundo a Bíblia Sagrada, Deus falando aqui, é uma vida em obediência. Quando você obedece a Deus, você está adorando Ele. Jesus não falou, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Aí, luz, todo mundo enxerga a luz. Aleluia. Tem gente de olho em você, jovem querido. Meu amado adolescente. Olha, tem gente te observando, te olhando. Você é luz de Deus. Você é luz de Deus. Amém? Então você está obedecendo a Deus no dia a dia? Você está adorando. E Deus fica muito feliz com você. Tem estado muito feliz com você. Você só não pode deixar essa luz de Jesus se apagar na sua vida. Amém? Então, adoração é isso. O que é adoração? Adoração é viver em obediência a Deus. Deus é glorificado. Você lembra da história do jovem José, filho de Jacó? Aonde José estava, a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Olha lá, José era um adorador. Todo canto que José estava, Deus estava com José. Por que Deus estava? Porque José temia a Deus, obedecia a Deus. E você viu o que Deus fez na vida de José no Egito. Foi o segundo maior, abaixo do faraó, José que ditava as ordens. Olha o que Deus faz. Glória a Deus. Vamos ao ponto de número 3, encerrar essa lição. Olha como voa o tempo. Vamos lá. Obedecer aos pais é obedecer a Deus. Agora aqui vai ficar duro, hein? A mensagem agora fica dura. Mas não sai daí não. Obedecer aos pais é obedecer a Deus. Em nossa família devemos obediência aos nossos pais, afinal, essa é a analogia que o Senhor utilizou para expressar o modo como Ele se relaciona conosco. O que nos lembra também a pergunta de Samuel ao rei Saul. O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus, e é assim que às vezes nos comportamos com os nossos pais, preferindo o sacrifício ao invés da simples ação da obediência. Não é possível viver uma vida de obediência a Deus e uma vida de desobediência aos pais. A Bíblia nos diz que obedecer aos nossos pais é justo. Já parou para pensar o porquê disso? Foi a eles que Deus confiou a tarefa que nos mostra o caminho que devemos seguir. Provérbios 22:6. Por isso devemos entregar-lhes o comando de nossas vidas. Vamos simplificar aqui e terminar com esse último tópico. Quando nós obedecemos aos nossos pais, Deus diz: vocês estão me obedecendo. Por quê? Porque é o mandamento de Deus. Está lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, que está escrito: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Olha aí, é um mandamento com promessa que a Bíblia diz.
honrar o meu pai, honrar a minha mãe. Eles foram os tutores que Deus nos deu, né? Então nós vemos aí uma sociedade que muitos filhos não querem obedecer aos pais, desrespeitam os pais, né? Até maltratam os pais, né? Principalmente nos dias de hoje. Mas você é de Jesus, meu jovem. Mas talvez você diga: ah, mas o meu pai não é fácil, meu pai é durão, meu pai é muito exigente. Opa, peraí. Deus te deu esse pai. O seu pai pode não ser perfeito, porque ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos e Deus está trabalhando em nossas vidas. Deus não desistiu de você, jovem querido adolescente. Você fala: meu pai é duro, minha mãe é dura, é tantas leis, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Às vezes o meu amigo pode fazer, porque lá o pai dele deixa, o meu pai não deixa. Olha, Deus governa o coração dos pais, você sabia? Provérbios 21 e versículo 1 diz assim, ó: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Um presidente de uma nação, um rei, Deus tem o poder, através das orações da igreja, dos seus servos. Aquele homem, às vezes uma autoridade, é um rei. Deus estende as mãos e põe dentro do coração dele a resposta, às vezes, da oração da igreja na terra, viu? O pai é a mesma coisa. Seja obediente a teu pai e a tua mãe, que você vai ser abençoado. Fala: mas meu pai é duro. Quantos filhos desobedeceram aos pais e hoje estão mortos, né? Eu tive a experiência de conhecer uma adolescente linda, que a morte dela foi trágica, o Brasil todo soube, tá? Mas ela mentiu para o pai. Ela falou que ia sair com um grupo ali da religião dela, da entidade religiosa, e na verdade ela mentiu, ela estava saindo com um namorado escondido e foi para um lugar e ali aconteceu uma tragédia. Homens maus prenderam ela, o seu namorado, e os mataram. Ela foi violentada. Olha que coisa trágica, porque ela mentiu para o pai. Ela falou que estava indo com um grupo de jovens da sua religião para um lugar e estava mentindo. Ela estava indo sozinha com o namorado. Estavam apaixonados, mas mentiram. Depois vem a notícia trágica. Então, obediência. Falar: mas meu pai é duro. Ore por ele. Ore por ele. Seu pai não deixa você fazer isso, fazer aquilo. Deus colocou ele do seu lado. Ele pode não ser perfeito, né? Nós sabemos que do outro lado, os pais têm que fazer a sua parte. A palavra de Deus ensina a amar os filhos e ensinar os filhos o temor do Senhor. Então, a palavra de Deus traz isso. Mas o seu dever, como um adolescente de Cristo, que te ama muito, seja obediente. Nem que seu pai seja duro, aquele pai durão, mas obedeça. Tem recompensa e ore por ele. Fale: Jesus, fala no coração dele: Jesus, eu quero isso, ele não faz, ele não me dá. Ore por ele, porque o coração do rei está na mão de Deus e o coração do teu pai também. Então, não murmure, não reclame. Muitas das vezes Deus está usando o teu pai, te livrando de muitos males, tá? Mas ore por ele. Deus é poderoso de mudar lá o pensamento dele, ok? Então, assim a nossa lição. Vamos à conclusão, né? Conclusão. Enquanto filho, você é chamado a obedecer aos seus pais. É o mandamento de Deus, tá? Mas Deus não deseja que a obediência seja um fardo, tá? Algo pesado. Aí não obedece os pais, fica enganando os pais. Aí, por exemplo, vai lá, lava o carro do pai. Ah, eu vou agradar mesmo, mas eu não obedeço ele. Eu agrado, lavo o carro dele, lavo o tênis dele, faço isso. É um sacrifício de tolo. Então, nós temos que ser obedientes aos nossos pais, mesmo que eles sejam durões. Deus está te livrando de muitos males. Pense nisso. Pense nisso. Nossos pais viveram, adquiriram experiências na vida. Eles sabem. Os pais, quando eles batem o olho, às vezes numa amizade, eles veem. Por quê? Porque eles viveram, adquiriram experiências. E tem outra coisa que eu quero te falar. Nós somos povo de Deus. O seu pai é um servo de Deus, tá? Então nós somos de Deus. Você é um adolescente de Deus. Nós somos diferentes das pessoas que ainda não abriram seus corações para Jesus.
elas têm uma maneira diferente, longe de Deus. Por isso, tantos adolescentes sofrendo, vivendo uma vida de sofrimento. Você não, você é um chamado do Senhor. Amém? Então a conclusão é essa, mas Deus não deseja que a obediência seja um fardo, algo que nos cause desânimo. Ele nos ama e quer que tenhamos orientação para vivermos uma vida de paz e em verdade. Então você tem que crescer no conhecimento da palavra de Deus, ser um adolescente que sempre está estudando a palavra de Deus, vendo o que Deus está te ensinando, porque Deus nunca erra, Deus tem o melhor, tá? Espera em Deus, vai chegar a tua fase de adulto, de jovem, de adulto, um dia você vai ter a sua independência, mas agora você tem que aprender a obedecer, e obedecer o pai e a mãe, é mandamento de Deus. Você vai crescer um jovem obediente e Deus vai te abençoar muito. Fique na graça, na paz do Senhor Jesus. Amém. E ore por nós aí, tá? Deus te abençoe. Foi um prazer e um privilégio estar aí com você, classe de adolescentes. Amém.